Me chamo Gediel de Lucena Batista Alves, sou aluno de Iniciação Científica PIBIC pela Universidade Federal da Paraíba e apresentarei os resultados do plano de trabalho intitulado Isolamento e Caracterização Estrutural dos Constituintes Químicos de sida linifolia, orientado pela professora doutora Maria de Fátima Vanderlei de Souza e co-orientado pela doutoranda Ana Laura de Cabral Sobreira. Esse trabalho está incluído na categoria 3, Saúde e Qualidade, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As plantas medicinais são recursos que fazem parte da biodiversidade e são largamente utilizadas desde o início das civilizações por vários povos e de diversas maneiras. Esses costumes atualmente consistem na combinação de conhecimentos advindos de usuários da flora medicinal, juntamente com estudos fitoquímicos e farmacológicos que possibilitam a demonstração dos benefícios de um tratamento de várias doenças. Perante a diversas espécies vegetais identificadas no Brasil e que agem na cura de múltiplas doenças, evidencia-se tanto do ponto de vista químico quanto farmacológico as espécies da família Malvácea, constituída por 250 gêneros e mais de 4.230 espécies, estimulando a curiosidade de pesquisadores da área. Entre esses gêneros, tem-se o gênero Sida, que apresenta ampla distribuição neotropical em todo o mundo. No Brasil, foram identificados cerca de 95 espécies pertencentes a esse gênero. Dessas, 57 são endêmicas, encontradas mais facilmente nas regiões Nordeste e Sul e em menor proporção nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Aproximadamente 142 constituintes químicos foram identificados a partir de diferentes espécies de sida, onde os grupos predominantes são os alcaloides, flavonoides e equidisteroides. Na medicina tradicional, espécies do gênero sida são utilizadas contra asma, febre, dor de cabeça e insuficiência renal. A sida linifolia, ela se apresenta como uma erva daninha e ela pode ser encontrada na forma de arbusto ou subarbusto. Ela é conhecida no Brasil popularmente como vassoura ou língua de tucano e é amplamente distribuída, havendo relatos na Ásia, na África e nas Américas. Em relação aos objetivos, essa pesquisa tem como objetivo geral o estudo fitoquímico das partes aéreas de sida linifolia, para auxiliar no avanço do conhecimento quimiotaxonômico da família Malvácea, além de contribuir para futuros estudos farmacológicos, e tem como objetivos específicos extrair, isolar, purificar e identificar os constituintes químicos presentes nas partes aéreas de sida linifolia por meio de métodos cromatográficos e espectroscópicos. Tem também como objetivo específico oferecer substâncias isoladas para a investigação e aperfeiçoamento de estudos farmacológicos por meio de colaborações e estimular o aluno da graduação e fomentar seu interesse pela vivência acadêmica quanto a continuar para a pós-graduação. Em relação à metodologia, a coleta do material botânico foi feita em Serra Branca, Raso da Catarina, localizada no município de Jeremoabo, no nordeste da Bahia. Esse material ele foi coletado, identificado e cedido pela professora doutora Adilva de Souza Conceição e um SCAT encontra-se depositado no herbário da Universidade Estadual da Bahia. Em relação à identificação estrutural dos constituintes químicos, as substâncias isoladas elas foram identificadas através de técnicas espectroscópicas e espectrométricas, como espectrometria de massa e ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono. Os espectros eles foram obtidos no laboratório multiusuário de caracterização e análise, e os procedimentos fitoquímicos foram realizados no laboratório de fitoquímica professor Dr. Raimundo Braz Filho e laboratório multiusuário de produtos naturais. No processamento das partes aéreas de sida linifolia, o material botânico da espécie foi submetido à desidratação em estufa a 40 graus durante 72 horas. Em seguida, o material seco foi triturado com auxílio de moinho mecânico, fornecendo 1.200 gramas de pó. Esse pó foi submetido à maceração durante 72 horas, utilizando-se como líquido extrator etanol a 96%, sendo tal processo repetido até a extração dos seus constituintes químicos. E a solução extrativa resultante foi filtrada e concentrada em rota evaporador sob pressão reduzida, obtendo-se 90 gramas do extrato etanólico bruto. 40 gramas do extrato etanólico bruto foi solubilizado em uma solução de etanol água 7,3, obtendo-se uma solução hidroalcoólica que foi submetida a uma cromatografia líquido-líquido, utilizando os seguintes solventes: hexano, clorofórmio, acetato de etila e N-butanol. As respectivas soluções foram concentradas sob pressão reduzida, fornecendo 15 gramas da fase hexânica, 6 gramas da fase clorofórmica, 3 gramas da fase acetato de etila, 9 gramas da fase N-butanólica e 7 gramas da fase hidroalcoólica. Dentre essas fases, após uma análise, foi escolhida a fase acetato de etila para prosseguir com os procedimentos cromatográficos. No processamento cromatográfico da fase acetato, 2 gramas do extrato etanólico bruto das partes aéreas foi submetido a uma cromatografia em coluna utilizando Cefadex LH20 como fase estacionária e como fases móveis os solventes metanol e metanol clorofórmio, sozinhos ou em misturas binárias,
seguindo um gradiente decrescente de polaridade, resultando em 50 frações. Todas as frações foram analisadas em cromatografia de camada delgada analítica e reunidas de acordo com o perfil cromatográfico de eluição. Após a análise em CCDA, a fração 25 a 31 foi reunida e cromatografada seguindo a metodologia anterior, onde a subfração 27 a 34 foi cromatografada de acordo com a metodologia inicial e resultou em 14 frações. Essa última se apresentou como um pó amarelo e foi considerada pura após CCDA de eluição com vários sistemas de solventes diferentes, sendo codificada como SL1. Dessa mesma coluna, a subfração 5 a 13 foi cromatografada sucessivas vezes utilizando a metodologia já descrita e originou a subfração 2,7, um sólido amarelo claro, que também foi considerado puro após análise semelhante a SL1 e também foi codificado como SL2. Esse estudo resultou no isolamento e na caracterização de dois metabólitos. Com relação à caracterização estrutural de SL1, tem-se na figura 1 o espectro de RMN de hidrogênio, onde apresentou absorções na região de aromáticos, nos levando a sugerir que esse composto ele possui um núcleo flavonoídico, já que os flavonoides eles são comumente encontrados em espécies da família Malvácea. Essa sugestão foi fortalecida pela presença de dois dubletos em 6,90 e 8,07, acoplado ortometa com constante de acoplamento igual a 8,8 Hz, integrando para dois hidrogênios cada, característico do sistema A'/BB', e permitindo assim sugerir para SL1 um esqueleto flavonoídico com anel B para substituído, além de outros dois dubletos com sinais em 6,16 e 6,37, mostrando acoplamento meta atribuídos aos hidrogênios 6 e 8 respectivamente, normalmente encontrado em flavonoides com substituintes no carbono 5 e 7. Na figura 2, tem-se o espectro de RMN de carbono, onde foi fortalecida a proposta do núcleo flavonoídico, ao evidenciar 13 sinais, com sinais intensos em 130 e 116, fortalecendo a proposta de um sistema A'/BB', e destaca-se ainda o sinal em 177, que corresponde a uma carbonila de cetona conjugada na posição C4. E além disso, houve a presença de sinais em 147 e 137, os quais estão ligados diretamente às características de um núcleo flavonoídico do tipo flavonol. E ainda na caracterização estrutural desse L1, tem-se que esses dados, em comparação com os dados da literatura, nos levaram a propor que tal substância se tratava do canferol. Com relação à caracterização estrutural de SL2, tem-se na figura 3 o espectro de RMN de hidrogênio, onde foi mostrado sinais referentes a hidrogênios de anel aromático na região entre 6,80 a 7,45. Dois dubletos em 7,45 e 6,80, com integração para dois hidrogênios cada, ambos apresentando constantes de acoplamento orto, sugeriu a presença de um sistema A'/BB'. Dois dubletos ainda em 6,33 e 7,62, apresentando integração para o hidrogênio cada e acoplando entre si, sugerindo a presença de um sistema transalfa-beta insaturado. A união destes dados e comparações com a literatura revelaram que SL2 possui em sua estrutura o grupo comaruil. Tem-se na figura 4 ainda o espectro de RMN de carbono de SL2, onde corresponde à proposta da presença do grupo comaruil ao apresentar sinais para 9 carbonos. Um carbono não hidrogenado em 169 indica a presença de carbonila alfa-beta insaturada de ácido carboxílico, fortalecendo a presença do grupo alfa-beta insaturado em SL2, proposto pelo espectro de RMN de hidrogênio, e os picos 114 e 146, característicos de carbonos olefínicos, ratificaram a presença desse grupo. Os carbonos não hidrogenados em 127 e 161 permitiram propor que os carbonos C1 e C4 possuem como substituintes os grupos ácido, alfa-beta insaturado e um hidroxila, respectivamente. E a junção desses dados e comparações com a literatura permitiram identificar que SL2 como ácido transparacumárico, um ácido fenólico. Foi permitido, então, a partir do estudo, isolar e caracterizar as estruturas de dois metabólitos secundários, sendo eles o canferol e o ácido transparacumárico, contribuindo assim com o enriquecimento do conhecimento químico da família Malvácea, e foi possível também, por meio desse projeto, estimular o desenvolvimento e as habilidades do orientando no laboratório, fazendo com que o mesmo se sinta mais interessado e mais preparado para uma pós-graduação ou para um mercado de trabalho. Deixo aqui os meus agradecimentos. Obrigado.